Estamos nesse trimestre estudando o Apocalipse, né? Mensagem sobre o triunfo de Cristo, exortação e promessa ao povo de Deus. Projeta para mim, Felipe, Daniel capítulo 9, a partir do verso 20. Quero estar lendo, o irmão evangelista Divan já leu, mas eu quero ler ainda do verso 20 até o 24. Estando eu ainda falando e orando e confessando o meu pecado. Aqui tem 3 ações. Quais são as ações? Falando, orando e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel. E lançando a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Estando eu, digo, ainda falando na oração, o homem Gabriel, onde eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. Ele me instruiu e falou comigo, dizendo: Daniel, agora sai para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para tu declarar. Porque és muito amado, considera, pois, a palavra e entende a visão. Amém? A partir da 74, a partir do versículo 24, já está na nossa lição, né? O evangelista Devan já leu para nós. E nós estaremos falando nesta manhã sobre as 70 semanas de Daniel. E aí você pode pensar assim, irmã Alessandra, mas nós não estamos estudando Apocalipse? Né? Por que estudar então Daniel? E o que eu quero trazer nesta manhã, irmãos, é o seguinte. Quando nós estudamos Apocalipse, simplesmente as simbologias, simplesmente os símbolos que ele apresenta, me esqueci a palavra agora, é como se fosse, como é que é, evangelista Daniel? Alegorias. Obrigada, evangelista Daniel. Se você não anota, guarda na cabeça, ela não funciona. É como se fosse, irmão, sabe massinha de modelar que menino brinca? Na escola, lá na salinha das crianças, você dá um pedacinho para cada um. E eles fazem o que quer com aquela massinha. Cada um vai desenhar ali o que lhe vier à mente. E Apocalipse, se ele for estudado desta maneira, será como elos de uma corrente solta. Cada um terá a sua própria interpretação. Quando eu estava estudando sobre as 70 semanas, eu vi cada aberração que eu falei, não, eu preciso achar alguma coisa mais contextualizada com o assembleiano. Porque a gente viu cada coisa que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Por isso, irmãos, que a palavra de Deus, ela não muda em tempo nenhum. Por isso que as verdades contidas aqui atravessam ao longo da história. Eu acho maravilhoso quando eu estou dando aula para os meus alunos a respeito de qualquer contexto histórico, como a gente está estudando agora a pré-história, e eu consigo pegar a pré-história e colocar ela dentro da palavra de Deus e mostrar para os meus alunos que o que é atual já estava escrito aqui. E para estudar Apocalipse, irmãos, eu preciso contextualizar as informações contidas ao longo da Bíblia, para que a gente possa entender o que está por vir no futuro. E as 70 semanas nada mais é do que uma forma que aponta para Apocalipse capítulo 4, até mais ou menos o capítulo 19. Amém? Então, nós fazemos aqui um estudo comparativo, para que a gente possa entender o contexto e nos ajudar a identificar e discernir essas 70 semanas. Né? Uma revelação, irmãos. Uma revelação. O anjo chega para Daniel e fala para ele, sai, para que você possa ouvir
e entender o que eu tenho a te dizer. E ele diz: 70 semanas serão decretadas para o seu povo. 70 semanas. Mas o que mais me chamou a atenção, irmãos, é que antes diz que Daniel estava falando, orando e intercedendo pelo pecado seu, enquanto pessoa, e pelo da sua nação. Irmãos, eu paro para pensar o seguinte: se naquele tempo, onde era a lei, onde necessitava de um sacrifício, para que houvesse remissão de pecado, o Senhor envia o próprio anjo para falar com Daniel. Imagina hoje que nós vivemos o tempo da graça. Se a igreja se colocar de joelhos e começar a clamar ao Senhor em favor da nação, em favor da sua casa, em favor da sua família, em favor dos que estão doentes. Foi uma revelação muito grande enquanto eu estudava. Deus revela a palavra através da oração. Põe para mim, Felipe, Jeremias 29, 10, 14, para que a gente possa contextualizar Daniel capítulo 9 com Jeremias 29, a partir do verso 10 até o 14, para os irmãos entenderem que Deus também traz a palavra a Jeremias, que estava junto com o povo cativo. Jeremias 29, 10. Vamos ler todos nós? 1, 2, 3 e... tornando-vos a trazer a este lugar. Porque eu bem sei. Vamos lá, todos nós? Porque eu bem sei. Diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o coração. E serei achado de vós, diz o Senhor. E de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor. E tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Olha a promessa, irmãos. Jeremias estava com o povo cativo, enquanto Daniel estava no palácio. A visão que o Senhor dá a Daniel a respeito das 70 semanas, o Senhor confirma através de profecia a Jeremias, aos irmãos que estavam cativos. A palavra de Deus, irmãos, ela é perfeita. Ela é perfeita. Havia uma promessa de restauração para a nação de Israel. Nós sabemos que por causa da idolatria, por causa do coração duro da nação de Israel, eles foram levados a cativos. Por adorar a outros deuses que não fosse somente o Senhor, eles estavam colhendo o fruto do que eles haviam semeado. De adorar a outros deuses, de descumprir o maior mandamento, que era adorar ao Senhor o teu Deus sobre todas as coisas. Mas mesmo ele estando em cativeiro, o Senhor revela a Daniel em visão e manda a profecia para os cativos de Israel. É maravilhoso demais, irmãos. A palavra de Deus revelada. E a palavra era o seguinte: eu vou trazer perdão e restauração. Eu vou perdoar a nação. Eu vou perdoar aqueles que têm cometido falhas. Eu vou perdoar, eu vou sarar este povo. E além de tudo isso, eu ainda vou restaurar. Eu vou trazer de volta.
Nós acabamos de ler em Jeremias que ele diz que de onde houvesse espalhado, ele os traria de volta à nação de Israel. Perdão e restauração. E hoje, irmãos, que lição eu tiro desse trecho? Eu preciso aprender a orar com as Escrituras. Se você ler a oração de Daniel, a partir do versículo 1, ele vai orar, mas em todo o tempo ele cita as Sagradas Escrituras. Porque a palavra do Senhor não passa. As promessas do Senhor não passam. As verdades contidas na palavra de Deus se cumprem na minha e na sua vida. A gente precisa aprender a orar declarando a palavra de Deus, declarando as verdades aqui contidas. Estamos falando de Daniel, irmãos, mas parece que foi escrito hoje. Parece que é um recado para mim e para você agora. Então, a primeira lição que eu tiro ao estudar essa parte do texto é: eu preciso aprender a orar com a Escritura. Parar, irmãos, de isolar a leitura da Bíblia da oração. Parar de achar que enquanto eu oro, eu não posso ler. E enquanto eu leio, eu não posso orar. Sabe quando você está lendo um versículo bíblico que você já leu ele várias vezes e fala: que é isso? Eu nunca tinha visto essa interpretação. Senhor, que revelação é essa que o Senhor está me dando? É o Senhor simplesmente dizendo: está vendo? Eu falo contigo quando você menos espera. Eu trago a resposta que você precisa enquanto você lê a palavra, enquanto você ora e enquanto você adora. É essa conexão, irmãos, que deve haver na nossa vida. A gente foi ensinado de um tempo, né? Eu nasci num lar cristão, e os mais velhos vão se lembrar disso, que havia uma reverência tão grande para adorar ou para orar, que a gente chegava com medo de se dobrar diante do Senhor. Eu me lembro que se eu tivesse feito alguma coisa, respondido à minha mãe, ou faltado com uma verdade, eu tinha vergonha de dobrar os meus joelhos, porque a seguinte frase vinha aos meus ouvidos: a sua oração não vai passar desse teto. Se você não confessar o seu pecado, a sua oração não vai passar desse teto. E eu cresci com isso, por muito tempo. Demorou, irmãos, de vez em quando, olha que eu já estou caminhando para os 50. De vez em quando eu ainda me pego com algumas leis que eu acreditava não fazer mais parte da minha vida. E a oração é uma delas. Precisa haver essa conexão. E aí ele fala sobre a identificação destas semanas. O que o Senhor estava mostrando para Daniel, né, dentro das 70 semanas. E ele vai falar que aí ele quer identificar, né, as 70 semanas proféticas. É trazer algumas identificações. Primeiro, o anjo revela a Daniel o que irá acontecer nas 70 semanas, para que Israel seja completamente restaurado. Ele avisa para ele o que vai acontecer nessas 70 semanas para que Israel possa ser restaurado. Segunda identificação que nós encontramos: o anjo se refere não somente à restauração pessoal do povo, não apenas à questão emocional, mas também à questão física da cidade, dos muros, do templo. Traz os detalhes. Olha o que ele fala no versículo 24. Primeiro ele decreta, né? A fim de acabar com a transgressão, dar fim ao pecado, expiar as culpas, cumprir a visão e profecia e ungir o Santíssimo. Saiba e entenda que a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém, até que o ungido, o príncipe, venha. Então não era só uma restauração das pessoas.
havia uma necessidade também de restaurar aquilo que o mundo olharia e veria que Israel tem um Deus que vela pelos seus, que Israel tem um Deus que cuida dele. E aí, irmãos, a terceira identificação que a gente encontra nesse texto, o número 70. Aí eu comecei, como eu disse para os irmãos, estudando, né? É tanto simbolismo, é tanta coisa que a gente escuta que fica até difícil. Mas eu achei um textinho do pastor Hernando Dias Lopes muito interessante, que ele disse o seguinte: nós vemos algum simbolismo, não que ele não seja literal, porém vemos um simbolismo com Levítico. O que é a 70 semanas? Levítico, irmãos, o ano do jubileu. Após 7 semanas, após 49 anos, havia o ano do jubileu para o povo de Israel. Era o tempo de descanso, era a questão da escravidão, da libertação do escravo. Era o tempo do Senhor restaurar. Então a gente consegue ver um simbolismo, é o ano do jubileu. Herança, servidão. Herança e servidão. Lá não trata apenas dos aspectos sociais, mas encontramos também aspectos teológicos como: Deus resgata o seu povo e a terra é do Senhor. É o que nós encontramos lá no ano do jubileu. E quando nós voltamos para 70 semanas, a gente entende que Israel, a terra, pertence ao Senhor. O Senhor, Ele resgata o seu povo. Da mesma forma que Ele tirou a nação de Israel do Egito, da escravidão, e os trouxe a Canaã com mão forte, guardando, protegendo, apesar de todas as murmurações, de todas as lamentações, de todas as desobediências do povo de Israel durante essa caminhada, o Senhor os ainda fez habitar a terra prometida. Da mesma forma agora, Ele vai trazer. Então é possível a gente conectar a lição, né? As 70 semanas ao ano do jubileu, com o propósito de Deus de estabelecer e determinar aquelas 70 semanas. E quais são os objetivos que nós encontramos em Daniel 9, irmãos? Que tem a ver com esta verdade. Porque o ano do jubileu, como as 70 semanas, ele fala da expiação. A expiação do pecado. Sobre o exterminar o pecado. E que Deus é soberano sobre toda a terra. Ele é soberano sobre a terra. Como nós temos lidado com o nosso ano jubileu? E enquanto eu estudava, eu pensava, muitas vezes eu levanto de madrugada para trabalhar. Muitas vezes eu varo à noite. Muitas vezes eu emendo final de semana, não sei que dia, sábado e domingo, atrás do ganha-pão. Mas o que eu tenho feito? O que eu tenho feito pelo Senhor? O que eu tenho feito para entender que Ele me resgatou do pecado e que tudo que eu tenho, inclusive a terra que eu piso, é dEle. A minha saúde é dEle. A minha vida é dEle. Enquanto eu estudava, eu parava para pensar, e aí vem algumas coisas da ciência na minha mente. O fio da vida, irmãos, ele é tão fininho. Por uma pequena ruptura, lá se foi a nossa vida. E aí eu me lembrei quantas vezes eu já caí. Quantos irmãos sofreram um acidente. Lembrei do acidente do meu filho, gravíssimo. E eu disse, Senhor, é a tua mão. É a terra do Senhor, inclusive os que nele habitam. O domingo, irmãos, é o dia do Senhor. É claro que é o dia que nós tiramos para o Senhor, porque todos os dias são dele. Do momento que você levanta até o momento que você dorme, tudo é dele. Mas nós tiramos o domingo para o Senhor. Por que não fazê-lo
de coração grato? Por que não fazê-lo com veracidade? Por que não fazê-lo, irmãos, adorando ao invés de reclamarmos? Por quê, né, irmãos? A quarta identificação, irmãos, está na questão dos alvos. O que o Senhor queria ao dar essa visão a Daniel? Mostrar para ele que, primeiro de tudo, qual era o objetivo? Precisava extinguir a transgressão do meio de Israel. Extinguir, irmãos, acabar. Segundo, dar fim aos pecados. Terceiro, expiar a iniquidade. Quarto, trazer a justiça eterna. Quinto, selar a visão e as profecias. E sexto, ungir o santo dos santos. E os primeiros, irmãos, os três primeiros fala do pecado. Fala de tratar a questão do pecado. E Hernandes Dias Lopes, nesse trecho que ele fala, ele diz o seguinte, que hoje, falar sobre pecado na igreja se tornou quase que um tabu. Porque as pessoas querem viver a graça. As pessoas acham que viver a graça é fazer tudo que lhe vem à mente, sem qualquer tipo de filtro, e saber que Jesus perdoa. Ele perdoa mesmo, irmãos. Não tem limite para o perdão dele. Porém, todavia, no entanto, nós colheremos as consequências das sementes que nós estamos plantando. E os três primeiros alvos, os três primeiros objetivos da visão dada a Daniel é o seguinte: trata o pecado. Se não tratar a iniquidade, se não extinguir a transgressão, se o pecado não for tratado, nós não teremos a restauração de Israel. É claro, irmãos, eu não estou aqui para exortar, quero deixar bem claro, viu, irmãos? A igreja tem pastor para isso. Mas eu quero que nós possamos atentar para aquilo que nós estamos fazendo. Hoje é dia de ceia. Hoje é dia de celebrarmos. Hoje é dia que o pastor diz, faça uma autoanálise da sua vida. E assim coma do pão e beba desse cálice. Mas essa análise, ela precisa ser feita todos os dias, quando nós nos achegamos aos pés do Senhor. Porque a cada minuto eu e você pecamos. A cada minuto eu e você deixamos de cumprir aquilo que o Senhor espera de nós. Então, irmãos, é dada a Daniel, irmãos, a profecia de restauração, que também está contida em Ezequiel. Nós estudamos Ezequiel o trimestre passado. E nós vimos sobre a restauração do Senhor para o povo de Israel. E vamos continuar entendendo que Ezequiel, irmãos, tem uma conexão direta com Apocalipse, capítulo 4, até o versículo 19. É claro que não dá para a gente explanar sobre tudo isso. Vou até olhar a hora. Jesus querido. Não dá para a gente falar sobre tudo isso, mas está totalmente interligado. E aí ele vai falar sobre a 70ª semana, que também está aí explicado lá em Apocalipse. Mas eu quero que você abra a sua Bíblia aí, em Daniel capítulo 12, versículo 1. E Felipe, põe para mim Mateus 24, 21. Eu vou ler Daniel 12 e eu quero que a igreja leia Mateus 24. 12, 1 diz assim: naquela ocasião, Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia como nunca houve desde o início das nações até então. Mas naquela ocasião, o seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro, será liberto. Aqui nós estamos falando da 70ª semana. Todo o meu povo que tem o nome escrito no livro da vida será liberto. Oh, aleluia! Essa promessa é para mim e para você, irmãos. Quem tem o nome escrito no livro da vida será liberto. Agora eu quero que a igreja leia Mateus 24, 21. Vamos lá? 1, 2, 3 e...
E se aqueles... Nenhuma carne se salvaria, mas... Irmãos, só até aqui. Por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Aí você pode parar para pensar assim, irmã Alessandra, mas por que a irmã Alessandra já está falando sobre as 70 semanas, já está falando da 70ª? Porque nós precisamos entender, irmãos, que existe um parêntese nesse tempo. 7 semanas aconteceram, as 62 também, então já se foram 69 semanas. A 70ª semana ainda está por acontecer. Será a grande tribulação. Mas nós estamos vivendo, irmãos, um parêntese no tempo. É como se ao fim das 69, ao fim da semana 69, houvesse parado o tempo. E estamos aguardando. Mas esse tempo, irmãos, é o tempo de Deus. É o tempo de Deus. E eu quero ler com os irmãos Atos, capítulo 15. Verso 14, onde Paulo fala sobre isso. 15, 14 a 18. Simão nos expõe como Deus, no princípio, voltou-se para os gentios a fim de reunir dentre as nações um povo para o seu nome. Concordam com isto as palavras dos profetas, conforme está escrito. A quem Paulo está se referindo, irmãos? Aos profetas que haviam profetizado antes. Ele diz: depois disso voltarei e reconstruirei a tenda caída de Davi. Reedificarei as suas ruínas e a restaurarei, para que o restante dos homens busque o Senhor, e todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor que faz estas coisas, conhecidas desde o tempo antigo. Portanto, julgo que não devemos pôr dificuldade aos gentios que estão se convertendo a Deus. Por isso, julgo, nós não devemos. Esse tempo, irmãos, é tempo de conversão. Esse parêntese no tempo é o tempo de salvação para a humanidade. É o tempo de nós cumprirmos o ID de Jesus. É o tempo da minha casa ser restaurada, da sua casa ser restaurada, daqueles que estão afastados voltar, daqueles que não conhecem, conhecer, daqueles que não confessaram a Jesus, não se converteram a Ele, ter a oportunidade de se convencer. Muitas vezes, irmãos, a gente estuda Apocalipse e dá um terror, um medo, que você para pensar, né? Aí eu volto lá na minha adolescência, você vai para o inferno. Você vai para o inferno, era a frase que eu mais ouvia. E o medo, a gente não gostava nem de ler Apocalipse. Quando se explicava Apocalipse, era com esse terror sobre os irmãos. Apocalipse não é para ter medo, irmãos. Apocalipse é para temer o Deus a qual nós servimos, que é justo juiz, mas acima de tudo, Ele é amor. Ele é amor. Esse período do tempo é aquele que o Senhor tem nos dado para que eu e você cumpramos o nosso propósito aqui na terra. Para que as pessoas que o Senhor colocou ao nosso redor para ouvir a palavra dEle através da nossa boca, possa ser alcançado. Irmã Alessandra, eu não tenho o dom do ministério da fala. Deixa eu te falar, tem alguém do seu lado, que o Senhor tem colocado do seu lado, para ouvir que Jesus o ama e pode trazer uma transformação na vida dele. Você não foi chamado, você não foi salvo, não houve um grande sacrifício para que você pudesse ficar só sentado, ouvindo, se alimentando. Né? Sempre raso, sempre raso. Então, no versículo 24, o anjo diz que está determinado.
Está determinado, vai acontecer. Daniel, não adiantava Daniel clamar mais, iria acontecer. O Senhor iria fazer. E lá no versículo 27, deixa eu abrir aqui. Ele vai dizer o seguinte, ainda em Daniel 9. Com muitos ele fará uma aliança que durará 1 semana. No meio da semana ele dará fim ao sacrifício e à oferta. E numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que lhe está reservado. Aqui ele está falando, irmãos, do anticristo. Eu não vou entrar aqui, porque nós ainda temos, acho que 3 ou 4 lições que vai continuar falando sobre a grande tribulação. A lição de hoje é só algumas características. E para isso ele usa as 70 semanas. Então, por que nós precisamos entender, irmãos? Aqui eu quero deixar 3 coisas. Primeiro, Deus determinou. Segundo, Deus é poderoso para levar adiante o seu plano. E terceiro, seu povo deve continuar confiando, perseverando, porque os planos dele é de bem, é de salvação. Irmãos, vou usar a fala do pastor Breno, você não entendeu. Deus determinou, vai acontecer. Ele é poderoso para levar adiante o seu plano. Mas o seu povo, terceiro ponto, deve continuar confiando que os planos dele é de bem e é de salvação. Os planos dele é de bem e é de salvação. Aleluia. Salvação para a minha vida, salvação para a sua. Então, irmãos, esses questionamentos sobre a questão... Acho que foi o pastor Brenner que falou, né, na primeira lição, que Apocalipse, na última, né? Que Apocalipse, irmãos, não é para a gente apenas entendê-lo como algo futuro, tentar adivinhar a posição, o local, aonde aconteceu, que guerra é essa, o que está querendo dizer. Não, irmãos, não é isso. É para a gente entender Apocalipse como algo previsto para vir, mas que a igreja, em nome de Jesus, não irá presenciar. Aleluias! A igreja não irá presenciar. Por isso que nós não podemos, irmãos, estudar Apocalipse como se fosse elos soltos de uma corrente. Ele está interligado com toda a palavra de Deus. Em todo o tempo ele está interligado. Então, Deus deu a Daniel as 70 semanas, para quê, irmãos? Para que Daniel pudesse entender. As 7 primeiras semanas se refere àquele momento em que Deus, determina, leva o povo a cativo e depois começa a vir a primeira leva. Não é? São 3 levas, né? Se não me engano, eu decidi anotar aqui. Mais ou menos 445 anos antes de Cristo, lá com Neemias. Quem lembra da história de Neemias? Né? Os muros são levantados, o templo é restaurado, e o culto e a adoração, irmãos, agora volta com Esdra. O culto e a adoração na nação de Israel volta. Esdra vai instituir o culto novamente, após a cidade ter sido restaurada. Nós temos aqui as primeiras 7 semanas, 49 anos. 3 levas de judeus, né? Israel agora o que, irmãos? São repatriados. São trazidos de volta. Eles vão florescer novamente. A primeira parte da profecia, então, se cumpre. As 62 semanas, irmãos, fala sobre a vinda do Messias, a chegada de Jesus. Só que o texto vai falar o seguinte, que depois das 62 semanas, o ungido será morto. Eu esqueci qual foi o versículo, ele fala que era com muitas dores, com sofrimento. O Senhor restaura a nação, traz ela de volta, se cumpre a promessa. Porém, eles estão debaixo do jugo de quem? Qual é o império? Aí voltou para a história. Qual é o império que domina a região? O Império Romano. Jesus nasce durante o domínio do Império Romano. E para quem estudou um pouquinho de história, por menor que seja, sabe o quanto eles eram cruéis.
o quanto eles eram cruéis. Por isso, o Senhor dá a Daniel dizendo, olha, a restauração vai acontecer, mas vão ser tempos angustiosos. Serão tempos de sofrimento, serão tempos difíceis, serão tempos de muita dureza. O Messias vem, irmãos, conforme eles eram esperados? Conforme ele era esperado? Sim. Ele cumpre a missão dele aqui na terra? Sim. Vai à morte de cruz, ressuscita ao terceiro dia. Deixa o Consolador para os discípulos. A palavra e a mensagem chega até mim e você. Nós temos a nossa vida restaurada e aguardamos a volta do Senhor Jesus para morar na terra. Então, irmãos, fica ainda faltando uma semana, sim ou não? Sim, fica ainda faltando uma semana. E esta semana, irmãos, essa 70 semanas, uma semana, né? É a grande tribulação. Deus dá a Daniel uma revelação, irmãos, sintetizada. O Senhor só fala para Daniel, olha, vai vir tempos angustiosos e depois vai vir alguém que vai fazer um acordo, né? Vai romper no meio do caminho, está instituído aí. Porém, o Senhor dá a João, lá em Apocalipse, uma visão detalhada. O Senhor dá a Daniel, e é incrível, né? Que ele fala para você assim, ó, guarda, né? Fecha o livro, terminou, acabou. Não é isso que ele fala para Daniel? Enquanto que ele fala para João, escreve, registra. O mundo precisa ver o que eu tenho para revelar. Então, para Daniel, o Senhor dá só uma parte da revelação. Enquanto para João, ele dá o quê? Todos os detalhes. Esse período, irmãos, será o período da grande tribulação. O comentarista da revista, vai lá na sua lição no tópico 3. Eu estou com papel, irmãos, é porque a minha revista veio faltando página. Eu tive que imprimir a lição. E ele vai dizer assim, ó, as 70 semanas é a igreja. A igreja não é alvo das 70 semanas. Só ouvi um aleluia lá embaixo, irmãos. A igreja não é alvo da 70 semana. Não é para mim e para você, irmãos. Oh, aleluia. Não é para mim nem para você. As 70 semanas, irmãos, é para o povo de Israel. É o tratamento do Senhor, é o restante da restauração que o Senhor vai trazer para aquele povo. É para eles, não é para nós. E aí ele vai dizer o seguinte, que as 70 semanas, nós não passaremos. Oh, aleluias. É para o povo de Israel. É o tratamento de Deus para Israel. Não é para nós. Aleluia, não é para nós. É para o povo de Israel. Então, o comentarista disse o seguinte, que a Daniel, Deus dá um flash do que vai acontecer. E para João, ele descreve toda a cena. Daniel tem um flash bem rapidinho. Irmãos, mas o que isso tem a ver então com a igreja? Primeiro ponto, a igreja não é alvo da ira divina. Internalize isso, irmãos. A igreja não é alvo da ira divina. Não é. E aí eu quero trazer aqui 3 versículos. Se for possível colocar aí para mim, 1 Tessalonicenses 1:10 e depois versículos 5 ao 9. Não está funcionando não? Ai, desculpe então. Se alguém achar primeiro do que eu, lê para mim, 1 Tessalonicenses, por favor. 1:10. Se alguém achar primeiro do que eu.
e esperar do céu seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra. Aleluia, Jesus. Olha o versículo 5, deixa eu me achar aqui que eu consegui encontrar. Porque o nosso evangelho não chegou a você somente em palavra, mas também em poder no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. Oh, aleluia! Nós, a igreja, não somos o alvo da ira divina, porque nós fomos destinados nele para a salvação. Não para a ira. Nós devemos vigiar e orar, irmãos, jejuarmos, para que enquanto o mundo espera se cumprir a ira divina, a igreja está de pé diante de Cristo no céu. A igreja está de pé. Irmã Alessandra, nós já estamos vivendo a grande tribulação? Não, irmãos. O que está acontecendo são apenas consequências do mundo à nossa volta. Ainda não. A igreja e o seu tempo. Lembra que eu disse para vocês que nós estamos entre um parêntese de tempo? Existe um propósito para esse parêntese de tempo. E o comentarista vai dizer o seguinte: pouco antes de Jesus voltar ao céu, os discípulos lhe perguntaram: Senhor, restaurará tu neste tempo o reino a Israel? Atos 1:6. Para esta pergunta, Jesus não lhes revelou prazos ou datas do cumprimento das profecias, mas lhes disse: não vos pertence saber o tempo ou a estação que o Pai estabeleceu para o seu próprio poder. Não nos cabe, irmãos. Pode ser daqui a pouquinho. Pode ser agora. Pode ser amanhã. Daqui um mês. Daqui 5 anos. Não sei, irmãos. Não nos cabe saber. Porque o Senhor conhece o nosso coração. Se nós soubéssemos, irmãos, como seria? Boa parte dos irmãos são jovens. Mas a virada para 2000... como que muita gente ficou? Esperando que o mundo fosse acabar naquele momento. Né? Como se tudo terminasse ali. Mas o Senhor nos chama a viver um tempo novo, irmãos. O Senhor nos chama a viver um tempo novo. Aleluia. Um tempo diferente. O bispo Abner, em uma das lições que ele ministrou para trás, né, que foi comentada por ele, ele disse a respeito do tempo da igreja e o que nós precisamos saber. E é isso que eu quero deixar com você. Se for possível, já quero te convidar a ficar de pé. O que o bispo Abner Ferreira deixou para nós? O que nós precisamos saber, irmãos, sobre esse parêntese do tempo? Primeiro, precisamos ter estabilidade cristã. Chega, irmão, desse negócio, hoje eu estou crente, amanhã eu não estou. Hoje eu estou forte, amanhã eu não estou. Irmão, você não está forte nunca, todo dia você está fraco. Quem te fortalece é o Senhor Jesus na sua vida. Tem dia que você não quer ir trabalhar, irmão, mas você veste a roupa e vai, não é? Tem dia que você não quer ser crente, irmão, mas você dobra o joelho e ora e fica lá até que Jesus fale com você. Chega dessa falta de instabilidade, sem ondulações. Né? Depois você pode estar lendo, 1 Coríntios 15, 58. Segundo ponto que ele deixa para nós: constante purificação. A igreja dos nossos dias precisa saber que ela precisa estar em constante purificação. Em todo tempo, Senhor, perdoa. Senhor, me faz mais santo, porque Tu és santo. Senhor, me ajude a Te imitar. Me ajude, Senhor, a procurar a estatura daquele que Te agrada. Procura, Senhor, me ajuda a ter um coração segundo aquilo que o Senhor espera que eu tenha. Precisamos, irmãos, em constante purificação. E o terceiro ponto que ele deixa para nós: constante vigilância. Equipe de louvor, precisamos estar em constante vigilância. Por quê, irmãos? Pode ser a qualquer hora. O soar das trombetas pode ser a qualquer hora. E pode ser também, irmãos, que de repente termine somente para você ou somente para mim a nossa vida aqui na terra. Pode ser que o Senhor volte para mim ou para você de uma forma inesperada.
Eu preciso estar em constante vigilância para que eu possa encontrar com meu Senhor. E o diabo, irmãos, sabendo que a qualquer momento a profecia irá... Ele sabe que a qualquer momento. Então ele vai fazer de tudo para tirar o seu foco. Ele vai fazer, irmão, o que tiver alcance dele para roubar o seu foco. Porque se ele roubar o seu foco, você deixa de cumprir o principal objetivo seu aqui na terra, que é de evangelizar e levar o amor de Jesus a todas as pessoas. Que você possa ter estabilidade cristã, que você possa estar em constante purificação e que você possa estar em todo o tempo vigilante, sabendo que o vosso adversário só tem um único objetivo: destruir você. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Fecha seus olhos. Pai, nesta manhã, Deus, eu quero te louvar, Senhor Jesus, pela oportunidade de estudarmos a tua palavra e de entendermos, ó Deus, que a revelação contida, a revelação que o Senhor dá a Daniel é tão atual aos nossos dias, como se tivesse dita a mim e aos demais filhos do Senhor que se encontram aqui nesta manhã. Pai, que nós possamos ter esta estabilidade cristã, Senhor. Que nós possamos, ó Deus, parar com isso, que um dia nós estamos bem, outro não. É o Senhor que nos fortalece, é a presença do Espírito Santo que nos faz mais forte a cada dia. Somente porque o Senhor nos fortalece é que nós não somos, ó Deus, destruídos. É por isso que nós não ficamos no meio do caminho. Que nós possamos, ó Deus, estar em constante vigilância, aguardando a volta do Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. E que nós possamos, ó Deus, sermos achados de acordo com aquilo que o Senhor aguarda da tua igreja. Que nós possamos, ó Deus, ser achados como a noiva. Como a noiva, Senhor Jesus, que tem azeite em sua lamparina, preparada para entrar nas bodas do Cordeiro. Que a cada dia mais, Deus, nós possamos expressar o teu ide em cada uma das nossas ações e em cada uma das nossas palavras. Aleluia, Jesus, aleluias.